Olá, saudações filosóficas, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos tratar de René Descartes, filósofo francês, que inaugurou aí o movimento, a escola filosófica do racionalismo. Antes de tratarmos especificamente de Descartes, coloquei aqui uma linha do tempo, para que nós tenhamos aí uma percepção geral do que ocorreu nesse período. Nós vamos tratar aí do Renascimento, que é a idade da razão, diferentemente do que eu venho falando no projeto Filosofia na PG, que tem uma classificação geral. Nós podemos aí classificar essa parte do Renascimento dentro da filosofia moderna, mas de acordo com o autor utilizado, varia, né? Classificações genéricas ou específicas. Essa particularmente é específica, né? Divide aí a idade moderna, a filosofia moderna, em outros períodos. No caso da idade da razão, né? O Renascimento. Então, alguns acontecimentos importantes nesse período é o aparecimento aí de Nicolau Maquiavel, que publica O Príncipe em 1513, que vai mudar totalmente a política. Nós vamos ter aí a chamada política nova. Vamos ter também outro acontecimento importante para o estudo de hoje, Nicolau Copérnico, que vai propor lá o heliocentrismo, que é aquela teoria que a Terra gira ao redor do Sol. Vai se confrontar aí contra a Igreja, né, que defende a tese lá do geocentrismo, que seria a Terra o centro do universo, em oposição à visão cristã de que a Terra está no centro do universo. Então, o heliocentrismo de Copérnico vai se confrontar aí com a Igreja, né, que defendia o geocentrismo, em 1443, esse acontecimento. Outro acontecimento importante é o Novo Organon, de Francis Bacon, em inglês, filósofo, que vai propor uma nova abordagem quanto à investigação da natureza. Aqui tem que ser feito um apontamento, né? Porque desde a época antiga, passando pela época medieval, nós temos aí o predomínio de Aristóteles, né? Influenciou até a filosofia medieval, que tem uma noção, né, da ciência teórica. Com Francis Bacon isso muda. Vamos lembrar que Aristóteles foi o educador, lá, o tutor de Alexandre o Grande, e Alexandre o Grande, depois que começou a invadir os territórios, né, colocava ali, né, enviava para o Aristóteles espécies, né, de animais, vegetais, e Aristóteles foi o primeiro aí que criou, se a gente pode dizer assim, um zoológico, e fazia toda a catalogação dessas espécies. Só que não fazia observação, experimentação. Francis Bacon vai pegar justamente nessa parte, né? Vai romper aí com o paradigma que existia da ciência teórica e vai começar a colocar um marco aí da ciência experimental que a gente conhece hoje. Isso acontece em 1620. Outro marco interessante é Galileu Galilei, né, que vai se confrontar também com a Igreja, é excomungado, né, pela Igreja e condenado à prisão perpétua por defender a teoria de que a Terra gira em torno do Sol. Vai acompanhar aí, né, o Copérnico, em 1633, e vai inaugurar aí o que nós chamamos de ciência nova. Do mesmo jeito que o Maquiavel inaugurou a política nova, Galileu Galilei vai inaugurar aí o que nós denominamos de ciência nova. E aí aparece o René Descartes, escreve suas meditações metafísicas primeiras, 1641. Há outro livro importante, né, do Descartes, Discurso do Método, que a gente vai investigar na aula de hoje. Então, são os principais acontecimentos aí que estão relacionados com o racionalismo. E aqui na sequência cronológica, né, falta falar a respeito também de John Locke, que publica um ensaio sobre o entendimento humano em 1690, vai inaugurar aí a escola do empirismo, que também é um tema aí do conteúdo da escola e do ensino médio. Então é importante fazer essa recordação aí sobre John Locke, que vai ser estudado um pouquinho mais para frente. Partindo agora especificamente para o racionalismo, vamos estudarmos aí René Descartes. Vamos colocar aqui a imagem, né, para termos uma visão mais clara a respeito.
Vou fazer alguns apontamentos no material, eu coloquei alguns comentários sobre essa aula, até para facilitar a assimilação do conteúdo depois. Vamos diretamente aqui para a página, que fica mais fácil. René Descartes vai falar sobre o racionalismo. Nós podemos aí classificar René Descartes aí como na área da epistemologia. Então o René Descartes vai dizer lá, penso, logo existo. Essa frase dele vai ser muito mal interpretada, como nós vamos ver detalhadamente. Descartes nasceu em 1596 e faleceu em 1650, justamente no período que abrange aí a Renascença, que é de 1500 a 1750. Então fiz alguns apontamentos. A área que a gente vai estudar é epistemologia. O que seria epistemologia? É uma área, né, que estuda aí a teoria do conhecimento científico. Então nós podemos chamar de epistemologia ou de teoria do conhecimento científico. É justamente do que vai tratar o racionalismo. O racionalismo é uma crença, né, segundo Descartes, que vai se tornar aí depois um dogma filosófico e vai chegar ao ponto de se tornar uma certeza para o René Descartes, de acordo com seus estudos. Coloquei aqui um apontamento interessante, uma influência, né, anterior. No século IV a.C., Aristóteles argumenta que quando executamos qualquer ação, incluindo pensar, estamos conscientes de que a executamos e dessa forma estamos conscientes de que existimos. Então é um precursor, Aristóteles, do que vai dizer lá Descartes sobre o penso, logo existo, né? Que nós vamos ver que foi uma frase muito mal interpretada. Então em Aristóteles já tem uma noção dessa ideia, mas isso vai se tornar mais claro com Descartes. Coloquei uma situação posterior importante também, 1781, século XVIII, vai aparecer Kant. Em sua crítica da razão pura, Immanuel Kant argumenta contra Descartes, mas adota a primeira certeza, penso logo existo, como cerne, ponto de partida de sua filosofia idealista. Então Kant vai publicar duas obras importantes, Crítica da Razão Pura, que vai ser uma crítica ao racionalismo, e Crítica da Razão Prática, que vai ser uma crítica ao empirismo, que é outra corrente aí que duela, né, vamos dizer assim, com o racionalismo. Então Kant vai inaugurar aí o idealismo ou o criticismo, que é uma filosofia que vai fazer crítica sobre aquelas duas escolas, sobre o racionalismo e o empirismo, mas vai adotar muitas das suas posturas. Há uma citação aqui. O cientista e filósofo britânico Francis Bacon havia estabelecido um novo método para conduzir experiências científicas, baseado em observações detalhadas e raciocínio dedutivo. E suas metodologias forneceram um novo sistema para investigar o mundo. Descartes compartilhava de sua excitação e otimismo, mas por razões diferentes. Bacon considerava que as aplicações práticas das descobertas científicas eram seu objetivo e ponto principal, enquanto Descartes estava mais fascinado com o projeto de expandir o conhecimento e a compreensão do mundo. O que é importante aqui nessa citação? Mencionar aí o Francis Bacon, que vai romper ali com a ideia de ciência teórica do Aristóteles e vai começar, né, um marco aí que vai desembocar na ciência experimental. Então ele vai propor um método, né, a observação, a experimentação. Outra coisa interessante nessa citação, o texto aqui fala em observações detalhadas. Vamos entender observações detalhadas por empíricas, que é aquela escola filosófica que a gente vai estudar mais para frente. E por raciocínio dedutivo, é a postura aí própria do racionalismo do Descartes. Então, o Francis Bacon é como se fosse, né, o tronco, e vai sair dois galhos aí, né, que é a ideia do racionalismo e a do empirismo. O empirismo aí escorado nas observações detalhadas, usando aí o método intuitivo, e o racionalismo usando o método dedutivo, né? Os dois são influências da ciência e estão aí localizados na filosofia moderna. Como diz aqui o texto, Descartes vai
trilhar outra trilha, né? Embora tenha estudado aí, tenha acompanhado as ideias de Bacon, vai achar mais importante explorar a situação aí do raciocínio dedutivo, né? Que vai criar justamente o seu racionalismo. Na sequência, em Meditações sobre Filosofia Primeira, sua obra mais completa e rigorosa sobre metafísica, o estudo do ser e da realidade, e Epistemologia, o estudo da natureza e dos limites do conhecimento, Descartes tentou demonstrar a possibilidade do conhecimento mesmo a partir das posições mais céticas, e a partir disso estabelecer um alicerce firme para as ciências. Nós vamos ver que o racionalismo parte de uma crença, certo? Vamos lembrar que Descartes estudou aí, né, ideias religiosas também. Depois vai chegar o ceticismo, vai até questionar Deus, e depois, de acordo com Descartes, nós vamos chegar aí numa certeza, algo confiável. Descartes, né, chega um momento da sua vida que começa a desacreditar ali dos professores, dos livros que tinha lido, justamente porque a experiência, né, da sua vida desmentia o que tinha aprendido, né, com os professores e com os livros. Então, se lançou aí a produzir um método que lhe desse certeza sobre algumas afirmações, um apoio para a razão. Aqui temos uma arte, né, que podemos compreender melhor o pensamento aí de Descartes. Então, Descartes vai falar aí do gênio maligno, que pode me fazer acreditar em coisas falsas. Isso é uma ferramenta, nós já vamos ver detalhadamente, que Descartes usa para fazer os seus questionamentos, né? A dúvida hiperbólica, que é a dúvida levada ao máximo. Não há nada do qual posso ter certeza. Justamente ele vai começar a se encontrar no decorrer do seu raciocínio em situações que não encontram uma base verdadeira aí para apoiar o seu pensamento. Mas quando digo eu sou, eu existo, não posso estar errado sobre isso. Essa é justamente a frase, né? Eu sou, eu existo, que é a correção da primeira frase, penso, logo existo, que foi muito mal interpretada. Então, o penso, logo existo, para muitos intérpretes, gerava qual a ideia? De que o pensamento estaria anterior à existência e de que o logo ali da sentença fosse uma outra premissa, uma segunda premissa ou uma conclusão, que é um posicionamento errado, né? Descartes vai alterar para que não haja equívocos e vai dizer eu sou, eu existo. Então a única certeza dessa frase é da própria existência, certo? Veja que ele não coloca aí a questão do pensamento, né? Então ele chega na primeira ideia que ele coloca aí como apoio, é a existência. Um gênio maligno poderia tentar me fazer acreditar nisso se eu realmente existir. Esse é o método aí que usa o instrumento aí do gênio maligno, que faz as questões, né, as perguntas, né? No livro de Descartes você vai perceber que ele se autoquestiona, né, e leva o leitor a se questionar também e acaba havendo um aprendizado nessa situação. Aí chega naquela frase, penso logo existo, que como eu disse, depois vai ser alterada. Essa abordagem que é utilizada nos livros, né, principalmente ali nas meditações, faz lembrar o método socrático, no qual o filósofo gradualmente extrai a compreensão da própria pessoa, em vez de apresentá-la embrulhada e pronta para ser consumida. Então a maioria dos livros de filosofia nos coloca afirmações, né? Descartes vai muito aí pelo lado do Sócrates, né? Então ele vai colocando as questões para o leitor, né? Não vai fazendo afirmações, vai fazendo o leitor pensar também por si mesmo. Percebam também que nesse texto que eu sublinhei está aí, né, embutido, implícito, não está muito clara, né, a questão das ideias inatas, que é algo defendido pelo Descartes, quando ele diz aí que a compreensão está na própria pessoa, né, em vez de apresentá-la embrulhada e pronta para ser consumida. Então o ensino aí, para Descartes, não é uma transmissão de conhecimento, é apenas um despertamento. Então Descartes vai defender também o predomínio aí das ideias inatas nos indivíduos, que já nasce com a pessoa. Daí se explica, né,
aqueles gênios precoces, né? As vocações, né? Porque o indivíduo tem uma maior facilidade de aprender determinadas disciplinas. Então vai entrar aí a questão de que é algo na mente, né? Descartes vai dividir aí em mente e corpo. Esse mente que Descartes fala é como se fosse a alma, né? O espírito. Então gera uma ideia aí de que essa alma ou espírito, essa mente, já tenha tido um progresso anterior, né? Por isso que encontra facilidades em algumas disciplinas. Outra citação, vamos ver aqui, né, a próxima citação. Descartes usou a chamada dúvida metódica, que se baseia numa reflexão que deixa de lado qualquer crença cuja verdade pode ser contestada, leve ou completamente. Então a dúvida metódica é parte do método do Descartes, que consiste no uso da dúvida, e vai usar algumas ferramentas, que é esse gênio maligno e a dúvida hiperbólica, que nós vamos comentar os dois. Primeiramente a dúvida hiperbólica, que é a dúvida levada ao extremo, duvidar de tudo, né, da existência de Deus, né, das possibilidades aí de ser enganado por um gênio maligno, etc. A dúvida hiperbólica era usada apenas como ferramenta filosófica. Como Descartes frisou, nenhuma pessoa sã já duvidou seriamente dessas coisas. Então, nas obras do Descartes, nós vamos encontrar muito isso. Descartes, na sua filosofia, no seu monólogo íntimo ali, vai questionar situações que muitas pessoas jamais questionaram. Inclusive aí o raciocínio matemático, né, a exatidão do raciocínio matemático. E até essas verdades podem de fato não ser verdadeiras, porque Deus, que é todo-poderoso, pode nos enganar até mesmo nesse nível. Então ele parte do pressuposto, né, duvidando de tudo, até colocando aí a suposição de que Deus poderia nos enganar, né? Que é uma das sugestões aí que ele faz para ampliar o conhecimento, o pensamento. Isso vai levar ele, né, da crença ao ceticismo, como nós vamos ver logo a seguir. Nós temos a imagem, né, gênio maligno. Descartes então criou uma ferramenta poderosa para ajudá-lo a evitar que acabasse novamente na opinião pré-concebida. Ele imaginou que haveria um gênio poderoso e maligno capaz de enganá-lo sobre qualquer coisa. Quando se visse considerando uma opinião que ele se perguntaria, né? Então, essa ferramenta usada pelo Descartes, né, ajudava ele a questionar as ideias para saber se eram verdadeiras ou falsas. Então, tipo assim, o gênio pode estar me fazendo acreditar nisso, mesmo que seja falso? Se a resposta fosse sim, ele deveria deixar a opinião de lado, abandonar, né, desistir daquela ideia, pois é duvidosa. Então a dúvida metódica, ela se instrumentaliza tanto com essa hipótese do gênio maligno, quanto com a dúvida hiperbólica. Então são duas ferramentas aí que vão fazer o Descartes ampliar o conhecimento. Descartes vai chegar numa primeira certeza. Nesse ponto, Descartes compreendeu que havia uma crença. Descartes compreendeu que havia uma crença da qual ele não podia duvidar, a crença na própria existência. Cada um de nós pensa ou diz, sou, existo. E enquanto pensamos ou dizemos isso, não podemos estar errados. Quando Descartes tentou aplicar o teste do gênio maligno à sua crença, percebeu que o gênio só podia levá-lo a acreditar que ele existe, se ele, Descartes, de fato existir. Como ele poderia duvidar da própria existência se é preciso existir para ter dúvida? Então, a partir do questionamento, né, que ele usa lá o gênio maligno ali, poderoso gênio maligno que ele diz, né? Então, ele coloca a questão da existência, né? Será que esse gênio maligno poderia duvidar, nos enganar a respeito dessa existência? Ele vai perceber que não. Porque a partir do momento que nós pensamos, algo, né, existe aí que prova a nossa existência. Então a primeira certeza que o Descartes chega é da própria existência. Aí já temos um apoio firme para toda a sua filosofia, a partir desses questionamentos levados ao extremo.
a percepção de que existo é uma intuição direta, não a conclusão de um argumento. É justamente a correção daquela frase do penso logo existo. Então, penso, né, Descartes vai colocar aí que o penso, na verdade, é a certeza da própria existência, uma intuição direta, justamente porque aquela questão da ferramenta do gênio diabólico não pode invalidar esse tipo de pensamento. Então, mesmo usando a dúvida, não se descaracteriza, né, não se invalida a ideia da própria existência. Na sequência, vamos ver a outra citação. Nós certamente não conseguimos chegar a lugar algum a partir de uma única crença verdadeira, certo? Porque nós vamos precisar ali das premissas que formam o silogismo. O que é o silogismo? O silogismo é o uso da lógica, né? O silogismo é composto por duas premissas e uma conclusão. Então, a partir do momento que nós só temos uma premissa, uma crença, como está escrito aqui, que já nesse momento vai se transformar depois uma certeza, nós não podemos desenvolver muito, né? Descartes vai reconhecer isso. Mas Descartes não estava esperando chegar a esses tipos de conclusões com a sua primeira certeza. Ele argumentou: Arquimedes exigia apenas um ponto de apoio a fim de mover a Terra inteira. Para Descartes, a certeza sobre a própria existência era esse apoio. Ela o salvava daquele redemoinho de dúvida, fornecia-lhe uma base firme e permitia iniciar a jornada de volta do ceticismo ao conhecimento. Foi crucial para o seu projeto de investigação, mas não o alicerce de sua epistemologia. Então, nesse momento que se reconhece, né, a realidade da própria existência, é justamente o momento que Descartes sai aí da posição dos céticos, né, de não acreditar em nada, porque tudo que ele acreditava era derrubado, né, pelaquela ideia do gênio maligno, que poderia enganá-lo, né, ou até mesmo Deus, né, teria esse poder de enganar. Então, no discurso do método vai aparecer muito isso, né, a ideia de Deus e dessa criação lógica do raciocínio do Descartes, do gênio maligno, para fazer justamente o papel da dúvida aí, né? Tentar levar ao extremo a dúvida hiperbólica. E já que não foi derrubada essa ideia da própria existência, chegaríamos aí, saindo do ceticismo, ao conhecimento, a uma certeza. A principal função da primeira certeza foi fornecer uma base sólida, confiável, né, para o conhecimento. Mas Descartes percebeu que também podemos ser capazes de adquirir conhecimento a partir da própria certeza. Vai aparecer a ideia do pensamento agora, do pensar. Isso ocorre porque a compreensão do que penso é limitada pela compreensão de minha existência. Então aqui é importante, penso é limitado pela compreensão da existência. Então não dá para nós falarmos aí do pensamento antes da existência. Devemos compreender a existência para depois o pensamento. Só que Descartes não consegue caracterizar muito bem isso, né? De forma que ele chega nesse momento a entender que nós somos algo pensante. Mas fica aí ainda, né, uma questão. O que é esse algo? É uma mente? É um corpo? Né? É isso que Descartes na sequência vai explorar. Assim, pensar é também algo do qual não posso racionalmente duvidar, já que duvidar é um tipo de pensamento. Duvidar é que estou pensando é pensar. Como Descartes concluiu que existia e que pensava, entendeu que ele, assim como todos os que meditam, e o leitor acaba fazendo isso, lendo Descartes, né? Acaba meditando juntamente com ele, era a coisa que pensa. Então chegamos aí ao momento que Descartes percebe, né, a realidade da própria existência e a ideia aí do pensamento. Aqui tem uma figura muito ilustrativa, a partir do momento que se percebe, né, que há uma realidade da própria existência e que se há um pensamento, porque qualquer aí ideia do gênio maligno, para tentar derrubar essa ideia, já é um pensamento, né? Você pensar aí na questão do gênio maligno, já te dá uma resposta, né, que você consegue pensar. Então, somos algo pensante, né? Tendo a certeza aí da própria existência e percebemos aí pelo raciocínio dedutivo. Vejam aí o método dedutivo se desenvolvendo em Descartes,
que é o método dedutivo? É você partir de uma ideia geral, que é a ideia da existência que ele descobriu, e começar a fazer deduções lógico-racionais. Uma delas é que aquele que existe logo pensa, né? Ele pensa também. Só que ficava algumas perguntas aí para serem respondidas. Quem é esse algo que pensa? Ele tem um corpo? Existe um mundo exterior? Então são questões que em Descartes nós não vamos ver muito desenvolvida. Okay? O certo aqui é que Descartes vai desenvolver mais outra noção. Só mais tarde, no 6º livro das Meditações, Descartes apresentaria o argumento de que a mente e o corpo são tipos diferentes de coisas, substâncias distintas. Então se parte para essa separação, para esse dualismo. E o que nos dá a entender, né, pelas obras aí do Descartes, é que esse algo pensante é a mente, né, que nós podemos aí também associar aí com o espírito ou com alma, né? O que seria essa mente? Até hoje a neurociência tem dificuldades de nos explicar isso, né? O que seria a mente. Chegando ao fim, né? Depois é importante que vocês leiam as críticas, porque basicamente o resto do material vai tratar das críticas ao pensamento de Descartes, e basicamente essas críticas elas se resumem, né, nessa anotação que eu fiz aqui, que nós vamos acompanhar agora para encerrar a aula. No prefácio das Meditações, Descartes profetizou que muitos leitores abordariam sua obra de tal forma que a maioria não se incomodará em aprender a ordem adequada dos meus argumentos e a conexão entre eles, mas simplesmente tentará reclamar de frases individuais como é a moda. Então Descartes está dizendo aqui que depois que ele morresse, né, que fossem trabalhar as obras dele, iam interpretar ele de maneira errada. Como aconteceu também, né, logo com aquela frase, penso, logo existo, né, que depois ele teve que colocar lá a questão do eu sou. Então, todos os outros pressupostos, né, da filosofia racionalista do Descartes acabam sendo mal interpretadas. Se vocês lerem as críticas, vocês vão perceber essa situação acontecendo, né? Por exemplo, vai se questionar algumas situações aqui, né? Deixa eu voltar aqui para que vocês tenham noção do que eu estou falando. Aqui, por exemplo, o que lhe dava o direito de assegurar a existência de algo além dos pensamentos? Por outro lado, podemos aceitar a noção de pensamento circulando por aí sem um pensador. Então, por que o Descartes, né, estabeleceu que existia um pensador, já que ele percebeu os pensamentos? Pode existir um pensador, né, um pensamento sem pensador? E aqui vai se desdobrar, né, vai dar um exemplo aí de uma obra do Shakespeare, né, que você, por exemplo, numa peça de teatro, você tem ali alguém que pensa, mas que não necessariamente existe, é uma ficção, certo? Mas não se coloca o contexto, né? Descartes não fala disso, né, da questão do contexto. Então, muitas das críticas que fazem a ele, né, não levam isso em consideração. Pressupõem situações, né, que Descartes colocou aí que não poderiam ser colocadas, né, porque não saiu aí da filosofia dele. Por outro lado, ele também escreveu que não espero nenhuma aprovação popular ou mesmo uma ampla audiência. Nisso ele estava enganado. Vamos ver que eles têm muita audiência, né? Tanto é que nós estamos estudando ele agora. Descartes é frequentemente descrito como o pai da filosofia moderna. Ele buscou dar à filosofia a certeza da matemática, sem recorrer a qualquer tipo de dogma ou autoridade, estabelecendo um fundamento firme e racional para o conhecimento. Então ele não se apoia na autoridade assim, né, de Deus. Pode ver que a base da filosofia dele é a própria existência. Então, ele parte aí de um dogma filosófico, certo? Disse aí no texto sobre o dogma, né, que ele não coloca dogmas. Mas vamos fazer uma diferenciação entre dogma religioso e filosófico. Dogma religioso é entendido como verdadeiro e não é discutido. O dogma filosófico é um ponto, né, um apoio que pode ser discutido. E é o que nós fizemos nessa aula aí, né? Tentamos ver como o Descartes discutiu, né, para chegar nessa questão da realidade da própria existência, ter essa certeza. Então, nós podemos classificar como um dogma filosófico que vira uma certeza na filosofia do Descartes. Também ficou conhecido por propor que mente e corpo são duas substâncias distintas, né? Vamos lembrar também da ideia lá das ideias inatas.
uma material, outra imaterial. Mas apesar disso são capazes de interação, né? A mente e o corpo. Essa distinção famosa que ele explica na sexta meditação ficou conhecida como dualismo cartesiano, né? Divisão de mente e corpo. O rigor do pensamento de Descartes e sua rejeição a qualquer dependência da autoridade talvez representem seu mais importante legado. Os séculos após sua morte foram dominados por filósofos que ou desenvolvem as ideias cartesianas ou assumiram como tarefa a contestação do seu pensamento. Ou apoiaram ele ou criticaram, né? Os filósofos posteriores à sua morte, tais como Thomas Hobbes, Bento Spinoza e Leibniz. Então assim nós encerramos, né, a aula de hoje, né? Não deixe de ler aí a crítica para que tome conhecimento mais específico sobre a filosofia de Descartes. Continue acompanhando aí as aulas e até mais.